Sentido modalizador da flexão de grau do adjetivo. O adjetivo não admite variação de grau por meio de sufixos aumentativos e diminutivos. De acordo com a norma padrão, este é um recurso próprio do substantivo e tem a função de exprimir variação de tamanho. Então, inho, e ão, eles vão ser utilizados para os substantivos, para expressar tamanho, Com o adjetivo, isso não ocorre, sendo que a gente tem uma forma de utilizar isso, numa escrita, por exemplo, descritiva, para oferecer alguma sensação de sentimento, afetividade. Na linguagem informal, os falantes utilizam adjetivos acrescidos de sufixos aumentativos e diminutivos a fim de transmitir essa emoção, esses sentimentos, Mas isso não quer dizer que ele vai indicar uma variação de tamanho. Este recurso é muito usado nas descrições subjetivas, como eu falei, Pois é útil para expressar as sensações do narrador e do personagem. Ou uma criança miudinha, seria uma criança pequeníssima, e utiliza esse miudinha para expressar esse sentimento. Então, esse é o sentido modalizador da flexão de grau do adjetivo, é quando eu utilizo esses sufixos, diminutivo e aumentativo, para expressar sentimento, emoção no adjetivo, tá? Sabendo que o adjetivo, ele não tem esse sentido, a gente não consegue dar esse sentido de tamanho, aumentativo nem diminutivo, para o adjetivo. Então, a gente utiliza esses sufixos quando a gente quer expressar sentimentos, afetividade, desprezo e tudo mais. O uso informal, essa fala coloquial, os falantes usam sufixos para transmitir emoção, afeto e desprezo, como eu acabei de falar também. E essa função modalizadora é o recurso usado nas descrições subjetivas que revelam sensações do narrador e dos personagens. E embora a norma padrão não permita o uso informal de sufixos e adjetivos, é comum na língua falada, criando nuances de significado além do tamanho literal. E mesmo que a gente não tenha na norma padrão esse uso do diminutivo e do aumentativo no adjetivo, ainda assim a gente percebe que a maioria dos falantes utilizam isso no dia a dia, expressando essas emoções, sentimentos e tudo mais. Exemplos de uso. Na linguagem coloquial, o carro era simplesinho. Na linguagem formal, o carro era simplíssimo. E as repetições. Subir a trilha foi fácil, fácil. Então, se fosse na linguagem formal, subir a trilha foi facílimo. Esses exemplos ilustram as diferentes formas de expressar intensidades de adjetivos na língua portuguesa, tanto na linguagem formal quanto na coloquial. A escolha entre essas formas depende do contexto e do efeito desejado pelo falante ou pelo escritor. Meire, o escritor ele vai utilizar essas formas na sua escrita? Dependendo do que ele deseja comunicar, sim, tá? Mas isso fica muito claro que não é um erro, mas sim uma forma de expressar ali aquilo que o autor, o narrador deseja passar.